Olá você meu amigo, boa tarde, olá você meu irmão, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje eu tenho uma mensagem, embora ela seja muito voltada para nós, para o mundo evangélico, mas no fim nós vamos ver que tem algo a ver também com você meu irmão, que ainda não teve, meu amigo que não teve uma experiência íntima e particular com Jesus, ou com Deus através de Cristo Jesus. E essa mensagem está situada aqui no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 7, que nos diz o seguinte: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha e os grous e a andorinha observa o tempo da sua arribação, isto é, o momento de partir para outro lugar. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. E isto é muito sério, nós vamos falar aqui, porque era uma realidade no tempo de Israel, no Velho Testamento. De vez em quando Israel estava nessa situação, sem entender os tempos. Se você for ler Isaías, você vai observar que era isto, o povo estava perdido, sem entender o que era certo, o que era errado, não tinha o menor tirocínio da sua realidade de vida, a realidade de vida da nação, do conjunto, enfim. Estavam meio que desorientados. Israel de vez em quando estava desorientado, como está hoje, evidentemente. O problema é que nós somos o Israel de Deus, tá certo? Espiritual, a igreja de Jesus, e passamos por esses momentos também, que não temos a menor ideia do que aquilo que estamos fazendo não é certo, ou daquilo que estamos querendo fazer não é certo, ou do que pensamos não é certo, do que vemos não é certo. Não se tem a menor ideia, a menor cognição a respeito do momento, enfim. Por isso Deus sempre mandou profeta. Todos os profetas vieram no momento em que Israel estava deveras perdido no seu proceder, na sua forma de agir diante de Deus. E eu quero trazer essa mensagem com esta relação, essa analogia com os pássaros que Jeremias faz aqui. E o título dessa mensagem poderia ser: vede os pássaros, isto é, olhas para os pássaros, como eles têm uma coordenação a partir da direção que Deus deu, a sua natureza específica. E nós, como evangélicos, deveríamos também ter esta convicção a respeito do momento, tá? Do momento. Se você observar para João Batista, o profeta mais próximo da gente aqui, João Batista, ele estava naquele deserto pregando o evangelho, sofrendo todas as agruras e perseguição do império daquele momento, mas ele sabia o que estava acontecendo. Chegou inclusive a morrer, como você sabe, né? Mas ele sabia o que estava fazendo. E você, meu amigo, meu irmão, você sabe o que está fazendo? Ou está fazendo baseado em teoria de outra pessoa, em conversa de outra pessoa, baseado na mídia, na imprensa, enfim, é isto mais ou menos que Jeremias nos traz aqui neste versículo, quando usa esses passarinhos como analogia, porque estava usando os pássaros, mas é uma analogia para o povo judeu e, evidentemente, para a igreja de Jesus. A palavra de Deus contém muitas comparações, isto é, símbolos, muitos símbolos, muita analogia, muitas simetrias, em toda a Bíblia existe muito isso. E exemplos de vida prática para tornar a mensagem de Deus compreensível aos homens. Este texto refere-se ao comportamento dos pássaros. Compare com Mateus 6,24, que você vai também entender o que é que está dizendo. Bem, continuando aqui, nós podemos dizer o seguinte: os pássaros migratórios mudam-se em tempo certo, de tempos em tempo, para evitar as intolerâncias do inverno. Pássaros migratórios, isto é, existem pássaros na natureza, talvez você não tenha percebido, que ele, num determinado tempo, ele desaparece, porque ele vai para outra região, porque aquele lugar de onde ele saiu
vai se tornar impróprio para a sua vida, sua existência, a manutenção da sua espécie. Como os pássaros que nascem no Polo Norte, Polo Sul, Antártica, enfim, em lugares muito frios, chega um tempo que eles têm que ir para outros mais aquecidos, né? Quem sabe mais aqui na linha do Equador, para se reproduzir, embora seja lá, o seu habitat natural seja lá. Então existe isso. Mas tem outros que não saem de lá. E tem outros, como no nosso caso aqui, que não se mexe. Você deve ter visto um canário cantar o ano todo aí na sua vizinhança. É porque ele não é migratório. Isso tem uma mensagem para nós vamos ver a seguir. Fazem esta longa viagem não se incomodando, quer dizer, não se preocupando, porque foi que Jesus disse, os pássaros não semeiam, não aram a terra, mas não passa necessidade, sempre tem o que comer, porque Deus sempre providencia o seu alimento, essa é a grande verdade. Não confiam no seu ninho quente, isto é, chegou o tempo de mudança, ele deixa o ninhozinho tão bonzinho, a casinha dele ali e parte em retirada para outros lugares. Não se deixam enganar por outros pássaros, né? Os que não são migratórios, podiam olhar para a sua outra espécie e olhar assim, não, mas não migram, por que eu vou migrar? Eles poderiam muito bem ficar no seu lugarzinho ali mesmo. Mas, durante o inverno, devem procurar um lugar mais aquecido do que aquele do seu habitat natural. Os pássaros migram sem conhecer a direção ou o destino, viajam pela orientação de Deus, não pelo seu próprio critério, pelo seu próprio instinto, pela sua própria natureza. Por isso, são um exemplo de obediência para nós, os homens. O homem natural não se deixa guiar. O homem natural. Qual o homem natural? Talvez você nem saiba. Mas o homem natural é aquele que não teve uma experiência espiritual com Deus através de Jesus Cristo, através da confessão, do novo nascimento, do batismo, da direção do Espírito Santo, da direção da palavra. O homem natural não se deixa guiar. Isto é, Deus não mexe neles. É como se fossem as aves não migratórias. Deixa eu logo adiantar isso aqui para a gente entender o que é que nós queremos com esta mensagem hoje. O homem natural, ele se equivale ao pássaro não migratório, aquele que não sai do seu lugarzinho, do seu habitat, fica lá, inverno a verão, haja o que houver. Mas quem se entrega aos cuidados de Deus será guiado seguramente. Isto é, o homem espiritual é comparado aqui pelo profeta Jeremias, que é isso que ele quer dizer, deve ser orientado, guiado por Deus. Ele recebe uma capacitação espiritual para ser guiado por Deus. Tá bom? Então, ele na hora certa, ele faz como um passo migratório. Ele toma uma iniciativa mediante aquilo que Deus preparou para ele. Os pássaros migratórios não levam suprimento, são sustentados por Deus. Está lá em Lucas 9:3, 10:4 e 5 e 35, que nós nos referimos aqui quando Jesus disse que os pássaros não plantavam, não regavam, não aravam, mas não tinham necessidade de alimentos. Você nunca viu um pássaro passando necessidade, essa é a grande verdade, né? Ok? Durante a viagem, os pássaros param para se alimentar, isto é, tem o alimento certo lá naquele lugar, Deus os encaminha para ali, para descansar. Porém, anseiam atingir o seu alvo. Tá bom? Que é isso que nós especificamente queremos já nos referir aqui. Assim também, o cristão está no mundo, mas não é deste mundo. Isto é, nós somos uma ave migratória. Nós estamos aqui agora como que um passageiro, né? Um passageiro. Nós estamos de passagem aqui. Nós estamos nos preparando para voar, em definitivo, para o nosso alvo, que é as mansões celestiais, que é a Nova Jerusalém, que é uma eternidade juntamente com Deus nas suas moradas, ou nas moradas que Ele preparou para o seu povo. Deus não permite que os pássaros, nem seus filhos, pereçam na viagem, isto é, da nossa permanência aqui enquanto vida física. Até a partida para a eternidade nós não pereceremos, porque nós, como aves
migratórias espirituais, seres espirituais, também somos protegidos por Deus até alcançarmos a glória, o nosso alvo, o nosso destino final, que é morar com Deus de uma forma definitiva. E por fim, os pássaros migratórios mais jovens seguem o exemplo dos mais velhos e experientes. Provérbio 1:8, Efésios 6:1 do 1 ao 3, Colossenses 3:20. Enfim, meu amigo, meu irmão, meu camarada, Jeremias estava falando aqui por símbolos, por figuras, poderíamos até dizer por figuras de linguagem, de uma realidade que se referia a Israel naquele tempo, que estava cego, sem saber tomar decisões. Claro, não estou falando do remanescente fiel, sempre tem um remanescente fiel, tanto lá no Velho como no Novo Testamento, que sim se orientava e se orienta hoje. Então Israel estava nesse processo, estava nesse momento, numa apostasia, num estado de apostasia grande, tanto que Deus manda Jeremias justamente por causa dessa apostasia que Israel estava experimentando naquele momento. Contudo, isso também se refere a mim e a você, meu irmão, meu amigo e camarada, que está hoje já convertido, já tendo uma experiência com Jesus, mas pode ser que você esteja perdido, sendo orientado, não por Deus, como as aves migratórias, mas por circunstância, pelo momento, pelas filosofias, pela a imprensa. Então, muito cuidado, tá bom? Que a Bíblia diz que, esqueço agora, mas a Bíblia diz que aquele que deixa de agradar a Deus com medo de desagradar os outros, certamente crente não é. Não me lembro agora o versículo, mas se você botar no Google aí, você vai encontrar. Na Bíblia, se você for procurar, fica difícil, mas bota no Google aí. Crente que deseja agradar aos homens e não a Deus, não é crente. Está escrito desse jeito, o apóstolo Paulo escreveu desse jeito, não me lembro bem direito agora onde é o versículo, mas é desse jeito. Então, meu amigo, você que não tem uma experiência com Deus ainda é uma ave que não é migratória e que não obedece comando de Deus. E você, meu irmão, que já é a ave migratória espiritual de Deus, muito cuidado para não receber orientação de ninguém. Orientação para as aves migratórias de Deus, aquelas que vão voar um dia para os altos, para os céus, serão arrebatados para as mansões celestiais, não podem ser orientados por homens, por doutrinas alheias à Bíblia, nem alheias à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus te ama e quer te ver voando para os céus.